palavra no meu coração, muito fácil. Há vezes que a gente, como pregador, nós como pregadores, a gente tem dificuldade. Eu pensei que teria um pouco de dificuldade. Eu dormi orando. Hoje é um dia que eu normalmente ministro em 2 lugares. Eu acordei orando e fui buscar a presença de Deus pela manhã para buscar uma palavra. Mas imediatamente, quando eu abri a Bíblia, aconteceu algo que nunca tinha acontecido comigo antes. Eu abri o texto, assim, eu pus a mão naquele texto. Eu percebi, como o pastor falou, mas não batia com o texto. Começou a entrar aquilo ali de mim, parecia até que havia uma canalização. Não é uma heresia, não, é uma ação do Espírito de Deus mesmo. Eu senti que eu estava ligado a esse texto. E quando eu li pela primeira vez esse texto, que já conheço, talvez todos vocês conhecem muito bem, até de cor, Deus ministrou no meu coração, no meu espírito, verdades que estão inseridas, vida que estão nesta palavra. Antes de nós lermos o texto que está em Mateus, no capítulo 6, abaixe a sua cabeça. E da mesma forma que você estava eloquentemente orando, buscando e sentindo a presença de Deus no movimento, você pode também agora sentir a presença de Deus no silêncio tranquilo, isto é, no momento agora de silenciar a alma, abrir o Espírito e permitir que o Espírito Santo visite o teu Espírito. Eu penso que nesta noite Deus quer nos dar revelação. Revelação é aquela porção das Escrituras que nunca mais é apagada. Revelação é aquele esclarecimento vívido de Deus que nos leva a ter fé naquela direção que foi revelada de tal forma que aquilo que nós recebemos, nós nos apropriamos devidamente. Que fé é isso? Precisamos nesta noite de revelação. Aleluia. Aleluia. Ao Pai dos Espíritos, alço a minha voz, levanto o meu coração, humilho a minha alma, coloco em servidão o meu corpo. Ó Deus, todos nós somos agora uníssonos nesta oração, para que no nome de Jesus este lugar seja arrebatado pelo Senhor, de tal forma que o céu, de tal forma que o esconderijo do Altíssimo, venha sobre nós de uma maneira muito especial nesta noite. Nós queremos perceber Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, fala comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus, nós estamos nos apresentando diante de Ti. Aleluia, temos sido visitados, Deus amado, através dos cânticos, através do nosso clamor, da nossa oração. O Senhor está presente, mas nós queremos um nível mais profundo no Senhor. Nós queremos nos envolver mais com o Senhor, tanto da verdade da Tua palavra, quanto na emoção do nosso ser. Ajuda-nos a compreender, a entender, a praticar esta palavra no nome de Jesus. Amém. Abra por favor sua Bíblia então em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 1. Aleluia. Já andei em tantos lugares e já vi
tantos comportamentos diferentes com relação ao momento de ouvir a palavra. Mas eu nunca deixei de fazer o mesmo. Sempre que vou ministrar a palavra, eu faço a mesma coisa que aprendi com os meus pais espirituais. De ler a palavra, expressar a palavra e falar da palavra. Então nós vamos ouvir aqui e ouviremos palavras próprias de Jesus. Jesus está falando. Ele está dizendo aqui no verso 1: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto ou no secreto. E teu Pai, que vê em secreto ou no secreto, te recompensará. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto ou no secreto, e teu Pai, que vê no secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de me o pedirdes. Portanto, sobre tudo que eu já falei, orai deste modo, desta maneira, desse jeito: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Aleluia. Graças a Deus por esta palavra, que foi motivada por uma chamada de um dos apóstolos. Na verdade, um dos apóstolos quis dar uma bronca, de certa forma, em Jesus. Aquele homem entendeu que a metodologia de Jesus não era correta, que Jesus estava atrasado no seu ensino, e que Jesus deveria ter ensinado esta matéria, deveria ser uma matéria antecipada,
esse assunto deveria ser falado. Então Jesus, quando percebeu aquela inquietação daquele apóstolo, ele começou a ensinar sobre este assunto que possivelmente ele percebeu, dizendo: é hora então, aqueles estão despertados. Por que foram despertados? Como foram despertados? Eu sempre penso, eu fico tentando imaginar alguns momentos das Escrituras, mas uma coisa que me causa muito interesse é ver Jesus orando. Gostaria de saber, de ter essa oportunidade de vê-lo se relacionando, essa relação que era a própria respiração do Deus que se fez homem, limitado em homem, corpo de homem, alma de homem, estrutura de homem, mas foi limitado à questão do seu deísmo, do ser Deus, foi limitado. Como aconteceu isso? Essa encarnação extraordinária, como esse menino foi se desenvolvendo, nós não temos muita base para entender, a não ser em conjecturas. Mas o que nos choca muito em Jesus, e isso é que deve ter motivado os apóstolos, o interesse se voltou profundamente por esse tema, oração. Ele orava sempre, constantemente. Então eu estava pensando ali, quando estava ali no meio do louvor, no meio do clamor, eu estava pensando uma coisa: Jesus deveria orar em línguas também, porque ele disse numa altura do seu ministério, no final do seu ministério, que aqueles que crescem orariam. Então Jesus nunca falava nada, nunca apresentava nada sem antecipadamente viver aqui. Então esse quadro do nosso Jesus, o nosso mediador, orando, deve ter sido algo extraordinário, maravilhoso. E quando eles realmente ficaram interessados pelo gosto da oração, pelo gosto do relacionamento, então foi isso que motivou, e Jesus então começou a trazer estas verdades, e verdades tão chocantes, tão próprias da sua personalidade. Querido, Jesus é uma pessoa que dá arrepio quando a gente se comunica com ele, a gente fica chocado. Jesus é algo que quando as pessoas que o rodeavam, eles ficavam muito preocupados quando falavam alguma coisa, porque Jesus só dizia a verdade, e a verdade da interioridade, a verdade que não se vê com os olhos. E uma pessoa que fala constantemente a verdade, queridos, é quase intragável, quase insuportável. E Jesus era assim, ele entrava e dizia o que estava ali no interior dos homens e aflorava o seu conhecimento sobre aquela pessoa de uma maneira tremenda. E aqui, queridos, eu quero apenas colocar um pano de fundo aqui, mostrando que Israel está vivendo aparentemente um avivamento. Nunca uma classe religiosa fora tão influente. Os fariseus, que eram os santos, eles tinham um domínio quase que 100% de toda a população. E ali estavam toda a bagagem, todo o conhecimento de centenas e centenas de anos de estudo, de entendimento, e eles agora estavam diante da verdade, que é Jesus. Então Jesus vai apresentar este tema, e ele vai apresentar esta palavra para religiosos, para pessoas acostumadas à oração. Havia já um costume em Israel de orar 3 vezes ao dia.
normalmente faziam isso. Então eles estavam ali na crista do entendimento, achando que estavam sabendo tudo. Eu me lembro uma vez, numa altura do meu ministério, que eu terminei o seminário, comecei a pastorear, e as coisas começaram a funcionar, e chegou um momento que eu pensei que eu sabia tudo, pastor. A partir daquele momento veio um processo de Deus na minha mente, no meu coração, tão forte, de desconstrução de muitas coisas, que poucos meses depois eu entrei em uma profunda luta dentro do meu coração, porque eu entendia agora diferente. Eu comecei a entender que eu não sabia nada. Essas coisas que Deus faz exatamente isso conosco. Então Jesus aqui provavelmente vai desconstruir algumas coisas, e vai também construir algumas coisas dentro do nosso ser, da nossa vida, porque assim é a nossa viagem espiritual. O que Jesus está falando aqui, antes de entrar na oração, ele dá uma introdução aqui, há um prelúdio do ensinamento sobre oração. E ele foca aqui algo aparentemente insuportável, e uma verdade bem inerente ao ser humano. Ele aponta um dos principais problemas que nós temos, todos nós religiosos. Quantos aqui são de Deus? Levante sua mão, diga amém. Amém. Essa palavra é para mim e para você. Jesus coloca um ponto nevrálgico, um ponto delicado: serdes vistos pelos homens. Ele começa a mostrar algo tremendo no nosso comportamento, essa necessidade que o ser humano tem de se relacionar com o homem, de se apresentar ao homem e de dar satisfação total ao homem. Jesus está mostrando aqui que há um relacionamento horizontal, que de repente engana o nosso coração e dá a impressão de que as coisas estão certas, mas estamos relacionando com homens, estamos dando ao homem o que é devido a Deus. E aqui Jesus então começa a passar um relacionamento vertical, e ele começa a apresentar um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que está constantemente ávido, desejoso de ser glorificado. Não é só um desejo de Deus, mas é uma necessidade. A glorificação do nome de Deus, ou a santificação do nome de Deus, é a prioridade espiritual que existe no universo. A vida de Jesus tem muito mais a ver com a glória de Deus e com a santidade do nome de Deus do que para salvar a humanidade. O nome de Deus, ele é soberanamente santo, e o próprio Deus é aquele que santifica o seu próprio nome. É muito interessante isso, porque nós precisamos nos voltar para Deus. É cabível ao teu coração e ao meu coração isso, que a Bíblia fala nos princípios e em todas as linhas das Escrituras, que é: se eu me voltar para Deus, e se eu falar com Deus, e se eu viver para Deus, e se eu me apresentar para fazer a vontade de Deus, então dará tudo certo. Eu não vou precisar me apresentar, eu não vou precisar dar show, eu não vou precisar falar de mim mesmo, eu não vou precisar buscar jeitinho aqui e ali para tentar fazer as coisas do meu modo. A questão é a abertura de uma visão
vertical. Então Jesus começa a falar sobre isso maravilhosamente, mostrando aqui com toda seu peso profético, profeta, que ele está falando como profeta, ele está colocando o homem diante dessas circunstâncias que nós fazemos, como por exemplo, praticar boas obras, como por exemplo, orar. Aqui é utilizada esta palavra hipócrita. Parece até uma pessoa, um nome feio, né? Você fala assim, você é um hipócrita. Eu vou me sentir ofendido se você chegar para mim e falar assim, você é um grande hipócrita. Jesus utilizou essa palavra no grego, a sua etimologia, ela veio ganhando com o tempo, chegou a ser essa expressão hoje que nós entendemos como falsidade. Mas esta palavra, ela começou a ser entendida no verso grego, ela significa replicar, imitar. Então alguém está fazendo alguma coisa e de repente eu começo a imitar aquela pessoa. Depois ela ganhou o sentido de atuar, ator. Eu estou representando, algo que não é uma verdade. Eu não sou aquilo, mas eu sou um ator. O bom ator, ele encarna uma personalidade. E há também estudos nesse sentido, que dizem até que o ator, aquele que realmente tem essa vocação, ele pode facilmente incorporar um espírito. Nosso brasileiro, Chico Anísio, eles tinham essa noção dele. Ele mesmo em entrevista eu já ouvi ele falando que ele não sabia diferenciar. Ele encarnava o personagem e demorava horas para sair do personagem. Tal era o envolvimento com ele, ele passava ali conversando e ficava atuando depois da cena gravada até que o personagem ia embora. O que Jesus está falando sobre hipocrisia é uma coisa muito interessante. Ele está falando para mim, para você, a questão de eu, quando estiver falando com o Pai, ou me relacionando com o Pai dos Espíritos, ou me relacionando com o meu Deus, eu atuar. É possível atuar? Falar as mesmas palavras? Aleluia, 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 mas realmente é possível eu estar de repente formando dentro de mim um ator? É uma coisa muito interessante, é uma coisa que eu tenho observado, sempre fico observando, é como que a pessoa ora. Eu já vi pessoas que oram a mesma coisa. Toda vez que você pede para orar, ela ora a mesma coisa. Eu tinha um presbítero lá em Porto Velho chamado Raimundo. E eu dizia, Raimundo, ora. E o Raimundo orava, não, a mesma frase, as mesmas palavras, toda vez. E um dia eu chamei o Raimundo e falei, Raimundo, posso falar uma coisa para você? Ele falou, pode, pastor, você pode falar o que o senhor quiser. Eu falei, você já percebeu que você fala a mesma coisa em toda oração? E ele falou, não. Então você está replicando. Automatizou. Aquilo virou costume. Aquilo não faz nada, querido. Isso não faz nada, não mexe nada. Porque acostumou a fazer. Não procede da interioridade devidamente. Então Jesus está falando algo muito sério. Ele está dizendo, não atue na oração. Fala com o senhor, não atue na oração. E a gente gosta de atuar, porque é muito legal as pessoas acharem que eu sou espiritual. É muito gostoso as pessoas hoje no nosso meio dar status. Dar status.
as pessoas falarem de mim, as pessoas pensarem que eu sou isto, que eu sou aquilo. Então, de repente, eu posso começar a sair da natureza normal, da consciência humana, do meu relacionamento devido com esse Deus maravilhoso, que oração é relacionamento, e começar a fingir. Então Jesus fala: não finja, não finja, não goste destas coisas. Olha que coisa tremenda, não goste destas coisas. Diga: eu não gosto disso. Diga: eu não gosto disso, não gosto destas coisas. Ele passa aqui nos orientar, e essa palavra não é para determinar que a oração só é desse jeito, dessa maneira, mas ele passa aqui no verso 6 a tratar conosco. Ele quer tratar com aqueles que querem verdadeiramente se relacionar com Deus. Quantos aqui querem? Aleluia! Isso é maravilhoso. Ele diz: mas tu, quem que é esse tu? É você, eu. Espero que sejamos todos nós. Mas tu, quando você se relacionar com Deus, quando você buscar a presença de Deus, procura um lugar, entra no teu quarto, me dá uma sugestão, fecha a porta, ora a teu Pai que está no secreto. Na Bíblia de Jerusalém tem essa expressão, no secreto, eu achei interessante. No secreto, ora, se relaciona com Deus no secreto. Perceba, Deus está presente, mas o Espírito dele, o Espírito de Deus, Deus, ele é invisível. Ele é invisível, ninguém vai ver a Deus. Deus é Espírito, e Ele está no secreto. Eu me aproximo de Deus, eu creio que Ele existe. Hoje, alguma coisa que eu falei à tarde, eu falava assim com uma turminha que não conhece a Deus, eu dizia: Deus, Ele se manifesta, e as pessoas abriam os olhos grandes. E chegou um momento que eu falei assim: eu nem vou falar muita coisa para vocês, vocês vão me achar que eu sou louco, mas é verdade, Deus fala, a presença vem. Eu quase que saiu assim na minha, quase segurei na ponta da língua uma experiência que eu tive com Deus, quase que eu contei, mas eu acho que eu ia escandalizar, então você até mandado embora dali, porque eles não iam entender aquilo que eu dizia, mais ou menos você está louco de falar algumas coisas dessas. Mas Deus, Ele está no secreto, isto é, Ele está com um perfil de proximidade, mas também Ele está com um perfil de intimidade. E Deus, para que nós alcancemos um relacionamento devido com Ele, eu tenho que entender sobre essa questão do secreto, porque Ele também necessita que nós tenhamos o mesmo comportamento. Pensem comigo, Deus quer se relacionar com você individualmente, pessoalmente, quer criar uma intimidade tal que chegue ao ponto de orar sem cessar. Será possível? Orar sem cessar? Olha aqui o que Deus está nos dizendo, que o Pai, e quem está falando isso é Jesus, mas o que Ele está falando é exatamente o que o Pai quer que Ele fale. O Pai quer que Jesus fale, então Jesus fala que o Pai que está no secreto, quando você entra nesse nível de se esconder de homens, de não ter compromisso de se apresentar a homens, é esse compromisso pessoal e individual com Deus, então Ele recompensa publicamente. Eu estava pensando, meu Pai, mas Ele quer recompensar publicamente? Será que Deus vai nos dar muitos carros extraordinários? Ou Ele vai nos dar posição social maravilhosa? A Bíblia diz
A Bíblia diz, num outro momento anterior, anteriormente Deus nos diz aqui, que aquele que buscar, aquele que bater, Ele vai dar o Espírito Santo. A presença dele será, aleluia, será que isso é importante? Fala para mim, será que é estar conectado 24 horas por dia, em níveis de conhecimento e em níveis de prontidão, em níveis de sabedoria? A recompensa de Deus é a presença ininterrupta do Espírito Santo. Quem quer ter mais intimidade com Deus, diga amém, Jesus. Amém. Para mim, esse é o maior tesouro que possa existir. Eu entro no secreto, eu estou no secreto, eu estou distante, eu não estou fazendo nada e não tenho nenhuma motivação com homens. Agora, o meu relacionamento é com Deus. É tão interessante isso, queridos. E a presença do Espírito de Deus no meu ser, na minha alma, como recompensa, isso tem uma validade que penetra em todos os âmbitos importantes da nossa vida, aviva o nosso ser e vai trazer ao nosso coração aquilo que realmente realiza, que satisfaz em obras e em sentimentos. Mas aqui nesse texto, todos nós sabemos disso. Vocês são pessoas maravilhosas, são especiais diante de Deus, devem saber isso, que o nosso Pai, Ele dá o que você realmente necessita. A ideia é que não se eu preciso de um pãozinho, Deus dá um pãozinho. Se eu preciso de uma comidinha, Deus dá uma comidinha. Não é essa a ideia. É o que cada um necessita. Isso tem que ser tratado individualmente. Aqui Jesus não está tratando coletivamente. Aqui Jesus está mostrando o final e o objetivo de todas as coisas. Esta autorrealização de Deus e esta autorrealização do homem, que é a oração, é esse relacionamento. Nós trazemos a Deus a nossa vida, nós entregamos a Ele o nosso ser e Ele entrega a nós a sua pessoa, o seu ser. Mas para que este relacionamento do Pai que está em secreto e vê em secreto e recompensa-nos publicamente, Jesus então traz aqui um modelo de oração, é óbvio, porque ele está reprimindo no verso 8 a questão de repetir a oração. Será que nós como crentes não entramos um pouquinho nisso que tanto criticamos os católicos? De repente nós estamos criticando o que e estamos repetindo a mesma coisa. Estar com Deus não é só falar. Mas estar com Deus é ter uma visão correta das coisas. E estar na presença dele é receber essa interação de Deus. Então Jesus aqui, eu quero falar só 2 pontos aqui, para não ser muito delongado. Ele diz, olha, vocês vão falar, se relacionar com Deus. Vão relacionar com Deus? Eu vou ensinar vocês a relacionar com Deus, porque só Jesus sabe relacionar com o Pai. Só Ele que é unigênito. Por isso que todas as atenções, toda a teologia, todo o entendimento está voltado para as verdades do Novo Testamento, principalmente as cartas paulinas. Aqui Jesus está terminando o Antigo Testamento. E por isso que essa oração ele nem fala em orar no seu nome, mas na frente ele vai falar. Essa é uma oração para o Velho Testamento ainda, mas que os seus princípios se apropriam a nós aqui perfeitamente. Primeiro, Jesus aqui fala do modo como devemos chamar. Isso é uma coisa muito forte em Deus, é a questão do nome. Deus há um mistério nisso. De repente ele muda o nome das pessoas
E o nome é algo que tem um peso muito grande, principalmente na questão profética. Mas o nome precisa identificar a pessoa. Então Jesus aqui traz uma revelação jamais vista. Ele aqui deveria estar pregando em grego, mas ele usa uma palavra, um aramaico, que é a palavra paizinho, uma inflexão, zinho. E ele diz: então, quando vocês forem se aproximar, chame-o de paizinho. Jesus não está pregando um desrespeito. A primeira igreja que eu pastoreei foi no meu 4º ano de seminário, antes de me casar. Era a terceira igreja presbiteriana renovada de Maringá. Como é difícil o começo. E lá tinha alguns presbíteros. Naquela época os presbíteros ajudavam e atrapalhavam muito. Hoje eles só ajudam, é uma benção. Mas o vice-presidente me chamou e falou: preciso de uma reunião com o senhor. Eu jovem ainda, não. Mas tem que ser agora, falei. Técnico da escola dominical. Eu já me arrepiei todo, arrepiei. Até hoje eu tenho alguns problemas com reunião. Falei, reunião não é um negócio. Eu pergunto: o que vai tratar? É coisa de problema do passado. Ele falou: não, é surpresa. Ele entrou, sentou aqueles outros presbíteros ali, reunidos. Ele falou: nós temos uma coisa contra o senhor. O senhor é desrespeitoso. O senhor não tem respeito a Deus. Eu falei: por quê? Porque quando o senhor vai orar, o senhor fala: paizinho. E todos estavam ali acumulados naquela situação. Mas que coisa, queridos, essa palavra que choca mesmo. Chocou naquela época, choca até hoje. Quando a gente entende que Jesus está apresentando um Deus da intimidade. Queridos, é uma coisa muito interessante ser visto pelos homens ou não ser visto, é a questão do Deus do secreto. Deus, Ele trabalha na nossa intimidade. Aonde é que Deus está? Aonde Ele opera? Ele opera no teu espírito recriado, Ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro, Ele está ali, Ele está no secreto. E essa condição de relacionamento precisa ser avivada no meu coração, na minha vida, no meu interior, na minha alma, no meu pensamento. Essa verdade precisa ser vista. Deus quer se relacionar comigo intimamente. Queridos, conviver com o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, é algo maravilhoso, mas é um desafio muito grande, porque Ele trará verdades, porque Ele vai focar, porque Ele vai pressionar, porque Ele vai trazer lucidez, entendimento. Nós vamos nos enxergando. É impressionante. Parece que quanto mais vivemos e quanto mais nos apresentamos diante de Deus, mais erros e problemas nós enxergamos. Não sei se você tem essa visão, mas essa é a visão geral de todos os homens de Deus. Quanto mais próximos de Deus, Paulo disse no seu entendimento que ele era o pior de todos os homens. Lutero disse: eu tenho medo do meu eu. Quando ele avistou, se viu, mas que necessidade extraordinária. Então nós temos de reconhecer que Ele é paizinho, que Ele pode ser assistido, que eu posso assisti-lo, que eu posso me relacionar com Ele. Queridos, uma vida que funcione é uma vida de relacionamento íntimo e prazeroso com
este Deus. Porque quando nós estamos na sua intimidade, quando você está percebendo e buscando a Deus por aquilo que Ele é, se há algo que mexe o coração de Deus, é você querer ter pessoalmente intimidade com Ele por aquilo que Ele é. Queridos, tudo que fazemos nesta terra é importante, mas tudo se desfaz. De repente vem um, vem outro. Fazer a obra de Deus é maravilhoso, mas se você esperar reconhecimento de homens, você não vai ter. Vai ser agora, amanhã te esqueceram. Ah, mas por que me esqueceram? Deixa que te esqueçam. Deus nunca te esquece. Aleluia. Ah, eu fiz isso. Não. Faça diante de Deus. Porque só diante de Deus há recompensa. E a recompensa maravilhosa é o Espírito Santo. Então eu quero deixar com você esta necessidade destas duas pessoas, você e Deus. De você dizer paizinho, e ele dizer filhinho. Para concluir essa parte, uma coisa que eu estava pensando hoje, de vez em quando Jesus, na sua pureza e na sua espontaneidade, fazendo a vontade do Pai, Deus não se aguentava. Você vê quando ele foi para o batismo, imagina a cena, Jesus ali, João Batista batizando Jesus ali, humildemente ali, no meio de todo mundo, falou nada, chegou ali, se mexeu tanto o coração de Deus, quando ele viu, ele ali estava se apresentando a quem? Jesus não se apresentava a homens, Jesus não confiava em homens. Por que ele não confiava? Porque o homem não pode fazer nada. Mas Jesus se entregava ao Deus Todo-Poderoso. E Deus levanta uma voz do céu. O povo ouviu: este é o meu filho amado. Queridos, isso é o que faz intimidade. Ninguém precisa falar de você. Você não está esperando isso. Você não precisa falar de você. Mas Deus fala de você. Aleluia. Fala para o seu irmão: Deus quer falar de você. Outro ponto aqui, eu quero pular aqui. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus, queridos, Ele é santo. E Ele se preserva santo. E a glória de Deus não pode ser de fato tirada. Quando nós aproximamos de Deus, nós precisamos saber que há um nome. Hoje, o que Jesus está falando? Olha, você precisa ter um alvo, você precisa ter um objetivo. Então, quando você orar, você busque santificar o nome de Deus. Na verdade, ninguém pode santificar o nome de Deus, porque se você disser de repente santo, não vai tornar o nome dele mais santo. Mas o nome dele é propriamente santo. Então o reconhecimento desta santidade precisa, visitando o nosso coração, entrar em harmonia com as nossas atitudes e o nosso objetivo. Qual que é o meu objetivo? É santificar o meu nome, é glorificar o meu nome, é separar o meu nome, é trazer brilho ao meu nome, eu me tornar famoso. Qual é o objetivo, o alvo? Jesus ensina: o alvo é santificar o nome de Deus, é honrar isto. Eu quero deixar essa palavra para você nesta noite. Eu sei que
que oração envolve muitas coisas. É um assunto muito vasto. Mas esse ponto do relacionamento com esse Deus, porque Ele é o teu verdadeiro Pai. Está lá, tem alguma irmã grávida aqui? Alguém está com uma barriguinha mais? Eu já dei tanto fora nesse sentido, que fala assim, você está grávida? E as irmãs ficam bravas comigo, não sei porquê. Eu dou muito fora, sabe, irmãos? Então eu tenho que ficar mais quietinho. Alguém tem alguma irmã grávida aqui? A gravidez, a barriga aumenta. Eu não estou grávida. Essa barriga aumenta porque lá está uma pessoa. Eu tenho uma esposa que ficou grávida 2 vezes. A impressão que a mulher tem, não que o homem tem, mas que a mulher tem, é que aquele ente ali dentro é a extensão do seu corpo. Mas na verdade não é. Ali está uma outra pessoa. E lá, aqui está principalmente uma alma, um espírito, que foi dado por Deus para aquela pessoa. Quando ela sai do ventre, ali essa pessoa, ela passa a ser um indivíduo. E desde que ele foi gerado, ele já tem uma alma e um espírito. Aí ele passa a infância, a adolescência, e fica velho e morre. É a segunda fase, a primeira dentro do ventre. A terceira fase é a pós-morte, uma vida. Uma libertação deste corpo e depois uma volta a este corpo, uma glorificação deste corpo. Mas é a eternidade. Todo relacionamento, todo entendimento da vida de Deus para a eternidade se processa aqui e agora. Toda disponibilidade, todo desejo, tudo isso precisa ser desenvolvido hoje e agora. Nós sabemos disso. Salvação é para agora. Aí nós temos esta vida que vamos viver. Mas para que esta vida seja producente, porque Deus não pensa simplesmente na individualidade, Ele trabalha na individualidade, mas Ele pensa na geração. É necessário nós termos um relacionamento com Ele aqui na terra, porque o produto desse relacionamento vai perpetuar para as gerações e as gerações e as gerações, porque todos os filhos pertencem a Deus. Abaixa a sua cabeça. Olha para dentro de você. Perceba-o. É incrível, mas Deus mora dentro de você. Se você olhar para dentro de você numa visão de fé, você pode até orar em línguas estranhas. Você pode até sentir esta paz que neutraliza o entendimento. Essa muita paz. Deus está aí. E Deus te ama, meu querido. Ele me calma. Deus ama a tua beleza. Deus não só vê a interioridade no sentido de defeitos, Ele vê isso, mas Ele vê muito mais as qualidades que você tem. Ele diz que a tua alma é preciosa, não é porque Ele tem amor simplesmente, mas ela é de fato preciosa, vale muito mais.
logo o teu relacionamento vale muito mais. Pai querido, forma uma igreja que te ama. Tira-nos do chão, tira-nos da hipocrisia, livra-nos da atuação, da bajulação, mas nos dê um sentimento de amor por este que é o meu próximo. Pai Santo, a tua palavra diz que o amor do Senhor, o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então nós decidimos amar o nosso irmão. Aleluia, amar o meu irmão, mas glorificar ao Senhor. Amar o meu irmão, respeitar o meu irmão, mas temer ao Senhor. Pai, nós queremos viver eternamente contigo. A vida é um sopro. Éramos crianças, hoje somos de meia idade, somos adolescentes, somos jovens, somos casados. Não éramos, hoje somos. Que graça preveniente, maravilhosa de Deus sobre a nossa vida. Ó Deus amado, eu quero orar agora, interceder, meu Paizinho querido, sobre o meu irmão, Pastor Loyola, que tem desejo de fazer a tua vontade, que vibra quando vê a tua igreja orando e buscando a tua face, que se casou com esta mulher, que o Senhor trouxe aos seus braços, Gisele, e que Deus tenha abençoado a obra das mãos deles, um ministério até de confronto, mas o ministério, Jesus, que tu tens abençoado maravilhosamente. Abençoa os seus filhos, abençoa, Deus, a diretoria deste presbitério, abençoa, Deus, os pastores deste presbitério, os membros, os presbíteros, os diáconos. Pai querido, é tão bom estar diante de Ti agora e poder falar e perceber que o Senhor está recebendo esta oração como é aroma suave. Os que viemos aqui nesta vigília, Senhor, nosso desejo é sermos marcados de tal forma que não percamos nenhuma mais. Ó Deus, eu creio que se nós orarmos, Pai Santo, se este grupo orar como Jesus ensina a orar, nós traremos um avivamento para esta nação. Desperta, Deus amado, esta denominação, esta igreja, Jesus amado. Eu oro particularmente porque cada grupo que o Senhor levanta precisa cumprir a sua chamada. Eu oro pelo pastor Adivanir, eu oro pelos pastores que fazem parte da diretoria presbiterial, da administrativa, que são os presidentes dos presbitérios. Ó Deus amado, nós estamos diante de Ti e já vivemos dias de grandes avivamentos. Se o Senhor não fizer, ó Deus, nós queremos nos humilhar diante de Ti. Traz um vento de avivamento sobre nós. Ó Espírito que vem dos quatro ventos, traz o nosso coração agora a convicção dos nossos pecados, o arrependimento profundo. Pai, nós somos homens, é bem verdade, mas não somos simplesmente homens como o homem natural. Nós somos espírito, que tem uma alma e que habita no corpo. Dá vitória para esta parte do corpo de